Boa noite, família PIB de Pirajuí. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Se é a sua primeira vez aqui conectado conosco, seja muito bem-vindo. Que a presença do Espírito Santo invada a sua casa agora e que durante todo esse culto o seu coração esteja conectado com o coração do Senhor. Hoje, nossos cultos têm sido virtuais, cada um em sua casa, mas não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Por isso, vamos orar agora para que a presença de Deus nos envolva e nos transborde. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor entre agora em cada casa, que todos que irão assistir possam sentir a sua presença e serem poderosamente ministrados por Ti. Peço para que o Senhor esteja agora abrindo os corações e as mentes para que o seu entendimento, que vem do alto, entre em cada um de nós e transforme e venha trazer mudanças na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu tenho hoje, nessa noite, o privilégio de estar aqui, compartilhando com os irmãos, agradecendo primeiramente a liderança pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Agradeço a Deus porque é uma oportunidade maravilhosa, a gente poder servir a Deus, realmente falar aquilo que Ele tem dito aos nossos corações. E hoje, eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês, traçando um paralelo entre esta crise do coronavírus que nós temos vivido e a nossa vida cristã. Realmente é um paralelo. Isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Gostaria de começar lendo o primeiro versículo dessa noite, que está em Salmos 118, 8 e 9, que diz assim: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 118, 8 e 9. E muitas vezes a gente se pergunta, vocês podem estar se perguntando, mas qual a razão desse versículo? Por que o Marcos trouxe um trecho da palavra de Deus que fala a respeito de refúgio? É óbvio. É óbvio porque nós temos passado uma situação nunca antes vivida no nosso tempo. Pelo menos nos últimos 100 anos. Nós nunca vimos uma situação como essa. Em que não somente cidades ou estados ou países ou mesmo continentes pararam. Não. O mundo todo parou. Nós vimos com essa crise grandes, gigantescas economias parando. Nós vimos com essa crise potências mundiais se colocando praticamente de joelhos diante de um pequeno vírus. E por conta desse cenário, por conta dessa pandemia, nós temos ouvido inúmeras recomendações, orientações, conselhos, atitudes e ações que nós precisamos tomar com o intuito de duas coisas. A primeira delas é evitar o contágio. O primeiro motivo dessas recomendações é que a gente evite o contágio por esse vírus. E o segundo motivo é, se nós não conseguimos evitar o contágio, pelo menos que a gente amenize os sintomas, as questões que esse vírus pode nos trazer. Pois bem, ouvimos falar a respeito da imunidade, ouvimos falar a respeito da importância da higiene pessoal, dentre tantas outras coisas. E eu percebo algo nisso, muito curioso. Eu percebo que muitas dessas questões, tudo aquilo que a gente tem ouvido como precaução, eu percebo que já deveriam fazer parte da nossa rotina. Muitas dessas coisas já deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, uma boa alimentação, boas noites de sono, praticar atividades físicas e cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos. Vocês percebem que essas questões, elas já deveriam ser do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós já deveríamos nos alimentar bem, nós já deveríamos ter atividades físicas regulares, nós já deveríamos lavar as mãos com constância, mas não. Foi necessário vir uma crise dessa, vir um problema tão grande desse, para que fizesse a gente repensar nos nossos hábitos tão simples, tão cotidianos. E é exatamente aqui, nesse ponto que eu gostaria de entrar na mensagem dessa noite. Lendo mais um versículo que está em Hebreus 4, 16, que diz: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, quando nós lemos esse versículo e a gente se depara com a palavra aproximemo-nos, ela significa tantas coisas, mas algumas delas são a aproximação,
intimidade, relacionamento. Pois assim, como tantas coisas que foram levantadas como precaução desse vírus, como eu já disse, a pergunta dessa noite é: como está a nossa intimidade com Deus? Como está a nossa busca, a presença do Espírito Santo na nossa vida? Como que está a nossa vida cristã? A nossa vida cristã, ela está saudável? A nossa vida cristã está sadia? Nós podemos dizer algumas coisas. A primeira delas, quando a gente se depara com uma pergunta dessa, é dizer: glória a Deus que a minha vida cristã está sadia, glória a Deus que eu tenho buscado a intimidade com Deus, glória a Deus que a minha vida diária de oração, de louvor, de busca, ela está diária, ela está bem, ela está forte, ela está robusta. Ou infelizmente não. Ou infelizmente, quando a gente se depara com essa crise, e a gente traz à memória a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, a gente percebe que o nosso relacionamento, infelizmente, tem sido superficial com Deus. Infelizmente, o nosso relacionamento tem sido aquele relacionamento que Jesus, que Deus, que a presença de Deus fica em último lugar da nossa vida. Infelizmente, a gente se depara pela nossa reação diante da crise, que o nosso relacionamento com Deus tem sido negligenciado, tem sido deixado para trás. E nós nos perguntamos: mas por quê? Por que você pergunta a respeito da minha intimidade com Deus? E o que o relacionamento com Deus tem a ver com essa pandemia? O que a minha busca, o que a minha conversa diária com Deus, o meu relacionamento com Deus tem a ver com essa pandemia? Realmente tudo. Meus irmãos, é muito sério. É muito sério porque assim como a imunidade, que pode eventualmente diminuir a chance da gente contrair essa doença, ou pelo menos diminuir os efeitos dela, ou a higiene pessoal, ou tantas coisas, assim também a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa proximidade, a nossa dependência de Deus, se ela estiver forte, se ela estiver sadia, se ela estiver sendo nutrida diariamente, com certeza nos fará atravessar essa crise de uma maneira muito mais em paz e convictos que Deus está no controle, que todas as coisas que têm acontecido, Deus está no controle, porque a nossa intimidade com Deus, ela está tão forte, ela está tão viva, que qualquer crise que vier, eu vou saber que Deus está à frente, por conta do nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria de ler mais um versículo que está em Salmos 9:10, que diz: os que conhecem o teu nome, os que se relacionam contigo, os que têm intimidade contigo, os que andam contigo, os que traçam caminhos contigo, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Tua palavra diz que o Senhor jamais abandona aqueles que o buscam, aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que procuram conhecer as suas palavras e aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Precisamos ter em mente que a nossa vida cristã não é algo que a gente pode negligenciar. Por quê? Porque com toda certeza é através dela que nós vamos atravessar toda e qualquer crise, não só essa do coronavírus, mas todas que vierem. Isso nós temos que ter em mente muito forte. Assim como tantas recomendações humanas, nós temos ouvido tanto, a nossa fé, obrigatoriamente, ela necessita ser alimentada, nutrida, exercida diariamente. E não somente quando tudo está dando errado. Não somente quando tudo foge das nossas mãos. Não somente quando nós não temos mais o controle da situação. E atualmente, as redes sociais, nós temos ouvido tantas coisas, as redes sociais estão, assim, realmente inundadas de palavras, de mensagens, de lives, de mensagens de esperança, de busca, de realmente de socorro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o povo tem se levantado e tem clamado a Deus. Não somente nas tuas casas, mas através das redes sociais. Para que essa busca, esse clamor, essa necessidade chegue às demais pessoas. Aleluia por isso. Mas, eu pergunto, e depois que tudo isso acabar? E depois que esta crise passar e as nossas vidas voltar ao normal?
E depois que o dia a dia, a rotina, os compromissos infindáveis começarem a voltar ao normal, como será a nossa dependência com Deus? Será que depois que essa crise passar, a nossa busca, o nosso joelho no chão, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, vai ser o mesmo como tem sido durante a crise? É uma pergunta muito séria que nós temos que fazer. Por quê? Porque Jesus, Ele não é um socorro momentâneo. Jesus, Ele não é uma pessoa, ou um ser, ou um socorro, que só vem quando a gente está se afundando. Não pode ser assim. Jesus, Ele precisa, e Ele quer ser uma pessoa, um companheiro fiel, incessante, diário da nossa vida. Mas eu vou dizer algo. Essa diferença entre Jesus ser o nosso socorro momentâneo, o nosso socorro somente para essa ou aquela crise, ou ser um companheiro diário das nossas vidas. Sabe na mão de quem que está a decisão, meus queridos? Nas nossas mãos. A decisão de que Jesus seja o companheiro diário das nossas vidas está na minha e nas suas mãos. Ocorre que muitas vezes nós não agimos dessa maneira. Infelizmente, nós somente buscamos como um tratamento temporário, um tratamento paliativo, um tratamento com um dia certo para iniciar e para terminar. E depois que passa a doença, depois que passa a crise, depois que passa os problemas, nós pegamos aquela caixa de remédio e guardamos no fundo do nosso armário. Mas com Jesus não pode ser dessa maneira. E a minha pergunta nessa noite é, mais uma vez, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que Jesus... Eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que cada um realmente meditasse nelas. Quem tem sido Jesus para nós? Jesus tem sido um convidado que participa de todos os momentos da nossa vida? Jesus tem sido alguém que está conosco nos momentos que nós vamos tomar as decisões mais importantes da nossa vida? Será que naqueles momentos em que nós vamos ter que tomar alguma decisão, que muitas vezes vai interferir na nossa vida toda, será que Jesus tem sido aquele que dá a última palavra? Ou não? Ou quando nós estamos agindo, pensando, nos determinando, tomando decisões que a primeiro momento vão nos beneficiar, que a primeiro momento vão trazer prazer para a nossa carne, será que daí a gente pega Jesus? Jesus, só um minuto, o senhor por favor espere aqui, que eu vou tomar essa decisão sozinho. E se porventura essa decisão nos causar medo, dor, lágrima, tristeza, aí a gente se lembra, Jesus volta e me ajuda a decidir isso porque eu decidi errado. Será que Jesus tem sido o nosso guia? Aquele que nos orienta, aquele que nos dá, como eu disse, a última palavra da nossa vida? Será que o nosso conselheiro, quem tem sido os nossos conselheiros dessa vida? Amigos, pessoas que muitas vezes não têm compromisso com Deus? Ou Jesus? Quem tem sido o nosso conselheiro, meus irmãos? Enfim, será que nós temos dado liberdade para Ele atuar nas nossas vidas em todos os momentos, ou somente quando nos é conveniente? Quem tem sido Jesus para nós? Nós pensamos, agimos, decidimos tudo de forma individual, de forma egoísta, de forma tendenciosa, de forma que nos agrada como pessoas, como carne, como humano. Somente para quando tudo der errado eu pedir meu socorro para Jesus. E durante essa crise, a gente se depara com várias atitudes e comportamentos nessa crise do coronavírus. Algumas pessoas demonstrando diante desse vírus medo, angústia, pavor, indecisão, desespero, desesperança, ansiedade. Nós vemos pessoas dessa forma, desesperadas por conta desse vírus. Mas em contrapartida, nós temos visto pessoas com fé, pessoas com esperança, pessoas realmente crendo que Deus está no controle, pessoas com ânimo, com força, pessoas que quando nós conversamos, elas vêm com palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de coragem, palavras nos colocando para frente. Vocês perceberam a divergência desse tipo de pessoa? Ou melhor, a diferença desse tipo de comportamento, de sentimento? Percebam algo,
Percebam que determinados sentimentos diante da crise estão intimamente ligados ao relacionamento que nós tínhamos antes da crise. Ou seja, a maneira como nós estamos encarando esta crise está diretamente relacionada com a comunhão íntima, com o relacionamento íntimo, com a presença do Espírito Santo em nós antes da crise. A intimidade com Deus, a busca, a procura, o clamor, o joelho no chão, ela deve preceder a crise. Ela deve vir antes da crise. Ela deve vir antes para que a gente esteja preparado, para que a gente consiga realmente vencer e passar ileso por ela. Ouçam uma frase com bastante atenção. O relacionamento que nós temos com Jesus antes da crise é o que fará toda a diferença durante a crise. Vou repetir. O relacionamento que nós temos com Jesus antes da crise fará toda a diferença durante a crise. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus por essa palavra de esperança para nós. Eu tenho certeza que se o meu relacionamento com Deus não estivesse sadio, não estivesse bom, não estivesse firme, se o meu relacionamento com Deus até agora, exatamente neste momento, estivesse sido assim superficial, e se agora, nesse momento, eu buscar, eu clamar, eu orar, eu me humilhar diante de Deus, e me arrepender do que eu tenho vivido, eu tenho certeza que Ele virá o meu socorro, assim como o seu socorro, Ele vai vir, porque a misericórdia dEle nos alcança, e sempre vai nos alcançar. Mas a ideia que eu quero trazer nessa noite é, assim como a imunidade, assim como a higiene pessoal, assim como tantas coisas humanamente dizendo são necessárias para que se nós nos deparemos com esse vírus, nós teremos uma chance de não pegar, ou se sim, alguma coisa assim, assim também é a nossa intimidade com Deus. Porque se a nossa intimidade com Deus estiver forte, pode vir coronavírus, pode vir qualquer crise. Eu posso até ser afetado, porque eu sou humano, eu tenho carne, nós temos carne. Mas o relacionamento com Deus, Ele vai nos fazer passar por essa crise de uma forma muito mais forte. Muito mais forte. E o contrário é verdadeiro. Se o meu relacionamento com Deus, se a minha intimidade, se a minha busca, se a minha entrega não estiver de acordo, estiver fraca, estiver frágil, estiver assim superficial, eu vou passar por essa crise de uma forma mais difícil. Muito mais difícil. Somente ao lado de Cristo nós seremos fortes e venceremos essa batalha. Mas glória a Deus porque eu disse, sempre é tempo de buscar mais e mais a face de Deus, sempre é tempo da gente clamar, da gente orar, da gente louvar, da gente se arrepender dos nossos maus caminhos, e Ele vai nos atender. Não sou eu que estou dizendo, a palavra dEle diz, é a nossa certeza, nós temos a palavra de Deus como a nossa única e absoluta certeza, nós não temos mais nada a nos apegar, a não ser a palavra de Deus. Por isso eu vou ler Apocalipse 3:20 que diz, prestem bem atenção nesse versículo, meus irmãos, assim como os outros. Esse versículo eu costumo dizer, essa palavra o pastor sempre diz, e eu concordo plenamente com ele, toda vez que a gente coloca no papel uma mensagem que Deus manda, o primeiro a ser impactado por ela somos nós. O primeiro a ser confrontado pela palavra somos nós. O primeiro a literalmente ser esbofeteado pela palavra somos nós que estamos falando. E eu me deparei com essa palavra e eu disse, Senhor, tem misericórdia. Que eu possa clamar ao Senhor, que eu possa me arrepender, que eu possa buscar a tua face. E esse versículo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Olha que versículo. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, a palavra viva de Deus que está dizendo: eu estou à porta, eu tenho batido. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele, e ele comigo. Vocês notam que existe um relacionamento mais íntimo do que esse? Alguém na nossa casa, chegar agora na nossa casa, bater na porta: Marcos, sou eu. Eu ouço a voz daquela pessoa, eu abro a porta da minha casa, o lugar mais íntimo da minha vida, minha casa, falando aqui no mundo terreno. Essa pessoa vai entrar pelos cômodos da minha casa, vai entrar e vai cear comigo. É um dos relacionamentos mais íntimos que nós podemos ter. E eu quero dizer para vocês nessa noite, Jesus, Ele está às portas. Sabe de qual porta que Jesus está à frente? Do nosso coração, meus irmãos. Jesus está à porta do nosso coração, da nossa alma. Jesus está à porta das nossas vidas. E Ele tem batido. Eu estou aqui. Eu estou aqui batendo na porta do teu coração. Ele tem nos chamado. E Ele tem dado sinais que está pronto a nos socorrer. E eu pergunto para vocês, o que nós precisamos fazer diante de um cenário desse? Imaginem, Jesus na porta do nosso coração, batendo, chamando. O que a gente precisa fazer? Esquecer que tem alguém batendo? Eu não quero ser incomodado agora. Eu estou tão gostoso aqui na minha casa. Eu tenho feito tantas coisas que eu tenho gostado. A minha carne está batendo palmas diante do mundo. Deixa Jesus bater. E a hora que eu precisar de socorro, eu vou lá e abro a porta. Não. Sabe o que nós precisamos fazer? Nessa noite, ouvir a voz de Deus, dar atenção ao que Ele tem nos dito, entender o que Ele tem falado para nós, e principalmente, nós precisamos abrir as portas do nosso coração. E aí, meu irmão, quando a gente ouve, quando a gente abre as portas do coração para Jesus entrar, Ele vai entrar no nosso coração, Ele vai cear conosco, e nós vamos ter comunhão íntima com Ele, nós vamos ser íntimos, nós vamos ser próximos, nós vamos entender o que Ele fala, nós vamos conhecer Ele, e Ele vai nos conhecer. Que em nome de Jesus nessa noite, você possa permitir que Ele domine, que Ele transforme, que Ele fortaleça, que Ele liberte cada um de nós daquilo que tem nos impedido de caminhar, daquilo que tem nos impedido de ter um relacionamento forte com Ele, daquilo que tem fechado os nossos olhos e principalmente tapado os nossos ouvidos, para que a gente não ouça o que Ele quer dizer. Clame aí no seu lugar: Senhor, em nome de Jesus, tire as escamas dos meus olhos, destape os meus ouvidos para que eu ouça o Senhor bater no meu coração. Permita que Ele te socorra, permita que Ele socorra a sua família, principalmente nesse tempo de crise, mas não só, diariamente. Permita que diariamente Ele entre na tua casa. Permite que diariamente Ele caminhe de mãos dadas com você, livrando você dos maus caminhos todos os dias, e não somente quando a crise bater na sua porta. Não, busque imediatamente, busque desesperadamente se aprofundar e se aproximar a Deus. Sabe por quê que eu digo imediatamente e desesperadamente? Porque nós não sabemos absolutamente nada do que vai acontecer daqui a alguns segundos. Alguém sabe o que vai acontecer daqui 5 segundos? Ninguém, somente Ele. Por isso eu digo para vocês, Ele está batendo a porta. Ele está nos chamando. Busque desesperadamente pela voz de Deus. Permita em nome de Jesus que nesse momento as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos estejam ligados a Jesus. Permitam, essa decisão não está nas mãos somente dEle. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele pode todas as coisas. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer assim, ó. Eu posso todas as coisas, eu fiz todas as coisas, das minhas mãos foram criadas todas as coisas, mas sabe o que eu quero? Que vocês
limitados, equivocados, medrosos, decidam me escolher. Eu espero que você decida me escolher. Eu posso todas as coisas, mas eu espero pacificamente do lado de fora, batendo na porta. Eu espero que você abra. Eu posso arrebentar essa porta do seu coração. Eu que fiz, mas eu espero que você abra. Que você abra. E nesse momento então, íntimos do Senhor, porque nós ouvimos a tua voz, nós abrimos a porta, nós estamos nos relacionando com o Senhor. A partir desse momento que nós estamos íntimos dele, cheios da presença dele, eu vou ler mais um versículo, que depois de tudo isso, depois de Jesus estar conosco, depois da gente ser íntimo dele, depois da gente caminhar com ele, esse próximo versículo que eu vou ler, ele vai se aperfeiçoar na nossa vida. Esse versículo que eu vou ler, ele vai se fazer realmente real na nossa vida. A nossa vida vai se comportar mediante esse versículo que diz, que está em João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui, no versículo anterior, Deus está falando, se alguém me ouvir, se alguém me ouvir. Após a gente abrir, ouvir, ele já está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos a ovelha de Deus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Exatamente isso que vocês ouviram. Esse versículo vai se aperfeiçoar na nossa vida. Ou seja, assim como pequenas ovelhas, nós estamos já ouvindo a voz do nosso pastor. Ele nos conhece e nós o seguiremos. As ovelhas seguem o seu pastor. Nós vamos ouvir e seguir o nosso pastor. Mais uma vez, nós seremos e somos impactados por uma afirmação. Pela afirmação de que tudo depende de nós. Tudo depende de um posicionamento meu e seu diante de Deus. Tudo depende do que eu vou escolher. O livre-arbítrio, ele é uma bênção. Porém, se ele não for manejado com sabedoria, ele se torna algo complicado nas nossas vidas. Porque o livre-arbítrio que vai dizer, eu escolho me relacionar com Deus. Tudo depende de como nós vamos reagir ao chamado que Deus tem feito para nós. Tudo vai depender de como nós estamos reagindo ao sacrifício de Jesus na cruz. Tudo vai depender do convite, do bater na porta, de ouvirmos a sua voz e permitir que ele entre na nossa vida. Meus irmãos, já estou chegando ao final. É tempo. É chegado o tempo. Essa crise, essa doença, nos impacta de uma maneira que nós temos que dizer, é chegado o tempo. Qual tempo? O tempo de dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que já entregaram a sua vida a Jesus, já o reconheceram como o único Senhor e Salvador pessoal, já fizeram a escolha num determinado tempo. Porém, por conta do dia a dia, por conta dos problemas, por conta das aflições, por conta da rotina, por conta de tantas coisas, se desanimaram, se enfraqueceram, estão tristes, estão amargurados, estão fechados, estão de alguma forma frios, ou mesmo que acham que o seu relacionamento com Deus não está bom como deveria estar. Eu quero dizer para vocês, ainda há tempo. Ainda há tempo. Se arrependa, volte, chame, clame, ore ao Senhor. Se arrependa. Se arrependa de somente buscar a Deus quando tudo dá errado. Se arrependa nesse momento, meu irmão, de somente ter buscado a Deus quando a crise bate na sua porta. Se arrependa de somente buscar a Deus quando você já não tem mais o controle de tudo. Se arrependa porque você deixou Deus em algum momento da caminhada da sua vida em último lugar. Se arrependa. Ainda há tempo. Glória a Deus, ainda há tempo. Se comprometa a voltar a focar naquilo que é importante, imprescindível, inalienável, eterno. Há tempo, meu irmão.
Hoje é o tempo. E o outro tipo de pessoa são aqueles que ainda não o conhecem. São aqueles que ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador pessoal. Aqueles que ainda, por algum motivo, não fizeram a escolha de dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu tenho um recado para vocês. Esta é a oportunidade. Esse tempo de crise é a oportunidade que nós temos. Nada é aleatório. Tudo que acontece nesse mundo há um propósito de Deus. Um propósito, como eu já disse aqui em outra oportunidade, um propósito é o quê? É um objetivo, é uma finalidade, é uma razão, é um alvo, é algo a perseguir e algo a alcançar. Isso é um propósito. Essa crise tem o propósito de nos a chegar mais a Deus. E daqueles que não conhecem a Deus, de dizer: Senhor, eu escolho o Senhor como meu único Senhor e Salvador pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não se decidiu. Responda aí no seu lugar. Será que você já não tem sentido o Espírito Santo te incomodar aí na tua casa? Diante de tantas coisas que você tem ouvido? Será que você não tem ouvido? Alguém já não te disse a respeito do amor de Deus por você? A respeito dos sonhos de Deus sobre a sua vida? Será que você nunca ouviu? Será que você não tem noção de que, apesar de tudo que está acontecendo, Jesus está cuidando de você e da tua família? É impossível você não ter sentido em algum momento o cuidado de Deus. E sabe por quê? Jeremias 1,5 diz o porquê. Porque antes mesmo de formá-lo no ventre da sua mãe, eu os escolhi. Antes mesmo de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha que versículo maravilhoso. Ouça bem isso que eu acabei de dizer. Muito antes de você existir, ou de eu existir, muito antes dos nossos pais pensarem em nos fazer algo assim, Deus já tinha planos para você. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Do jeito, Marcos, mas eu estou de um jeito, cara. A minha vida tem tomado um rumo. Eu tenho feito tantas coisas que eu tenho certeza que Deus não está se agradando disso. Eu tenho certeza que o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, as minhas atitudes, os meus comportamentos, Deus não... Então eu vou ficar na minha. Não. Eu vou te dar um recado. Jesus, Ele ama você exatamente do jeito que você é. Exatamente do jeito que você está. Exatamente do jeito que você tem feito aquilo que você tem feito. Mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar dessa forma. Ele te ama tanto que Ele vai pegar você do jeito que você está e vai transformar, não no que eu quero, ou no que o pastor quer, ou no que o irmão quer, ou no que alguém quer. Ele vai te transformar nos sonhos que Ele tem para você. É esse o nosso Deus. Ele nos alcança, Ele nos abraça, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas Ele não nos deixa dessa forma. Ele nos transforma nos sonhos que Ele tem para nós, antes de nós nascermos. Eu me lembro, antes de eu entregar minha vida a Jesus, a vida que eu tinha. E eu pensava: meu Deus, o Senhor não vai querer um cara assim. Mas eu sabia por que Ele queria. Porque Ele queria me transformar naquilo que muito antes de eu ser concebido, Ele já sonhava com a minha vida. É isso que eu quero desafiar você. Irmãos, depois de tudo que eu tenho falado nessa noite, e de todas as palavras que têm sido ditas aqui nesse púlpito, esses tempos de crise, de luta, de angústia, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, onde cientistas, sábios, estudiosos, incessantemente têm tentado descobrir remédio, cura, vacina, tantas outras. Deus manda um recado para vocês e para mim. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Deus está dizendo: filho,
filha, não ande ansioso por nada. Sabe por quê? Porque todas as suas petições, todas as suas súplicas serão ouvidas. E em tudo elas serão conhecidas. E a paz, e a minha paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vocês já perceberam que em momentos de crise, de dificuldade, quando nós estamos firmes com Deus, nós estamos passando pela luta, mas nós temos uma paz. E as pessoas não entendem, as pessoas dizem, poxa vida, mas como que diante de uma situação dessa, você consegue ficar em paz, você consegue ficar calmo, você consegue ter esperança? Daí você tem que lembrar desse versículo, é uma paz que excede todo entendimento humano. As pessoas vão se surpreender, mas nós não, porque nós sabemos de onde vem a nossa paz. A nossa paz não vem do mundo, não vem de governos, não vem de pessoas, não vem da medicina, não vem de nada. A nossa paz vem de Deus. De Deus a nossa paz vem. Ou seja, não existe outro caminho, não existe outra saída, além do nosso relacionamento íntimo, firme, pessoal, sadio com Deus. Clame. É o momento de nós clamarmos, de buscarmos desesperadamente a presença daquele que é o único capaz de nos socorrer nesse tempo. E nesse momento eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar pedindo a Deus. Nesse tempo de crise, eu gostaria de dizer que em nenhum momento eu subestimei a crise que nós temos passado. Em nenhum momento eu acho que a crise é alguma coisa banal. Não, de forma alguma. Eu reconheço o que nós estamos passando, a gravidade, a seriedade, a importância. Por isso eu estou dizendo, mais do que a crise, mais do que o medo, mais do que o temor, mais do que o desespero, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que ouve os nossos clamores. Nós temos um Deus que mesmo apesar de nós não entendermos, de nós não sabermos, muitas vezes nós acharmos que Deus não tem nos ouvido, Deus está com os ouvidos atentos ao nosso respeito. Essa crise nos traz oportunidades, toda crise traz oportunidade. A gente tem que perceber que crise é tempo de oportunidade. Já foi falado aqui pelo pastor Marinho, crise é tempo de oportunidade. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de subir um nível acima, espiritualmente dizendo. É tempo de buscar uma intimidade com Deus, que da próxima crise vai preceder ela, vai ser anterior a ela. Nesse momento eu convido cada um na sua casa, começar a orar, começar a clamar a Deus, começar a pedir para Ele realmente, Senhor, tira dos meus olhos, tira dos meus ouvidos, tira do meu coração, tudo aquilo que tem impedido eu de sentir o Senhor, de sentir a Tua presença de uma maneira real, de uma maneira viva, de uma maneira realmente que transforme a minha vida. Como eu disse, a escolha está na sua mão, na minha mão. Jesus, como o versículo disse, Ele está batendo no teu coração, irmãos. Permita que Ele entre, reine e transforme e multiplique dentro de você bênçãos, vitórias.